A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 12 do terceiro trimestre, que traz por título João Marcos, a importância de aprender com os erros. Quero saber o seguinte, você tem aprendido com os seus erros ou você continua errando cada vez mais, viu? Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também CJDB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas na lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama a dinâmica, pode ficar despreocupado, porque nosso canal ele é completo. Nós postamos videoaula e também dinâmicas, viu? Tanto que a dinâmica desta aula já está disponível em nosso canal. E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários hashtag #dinâmica, que eu vou deixar para o senhor todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa lição de número 12 do juvenis do terceiro trimestre, que traz por título João Marcos, a importância de aprender com os erros. Se você é professor da escola, eu recomendo você trabalhar com seus alunos esse tema, aprender com os erros nesse início. É necessário você perguntar para os seus alunos, vocês têm aprendido com os erros de vocês? Ou se vocês erram hoje, continuam errando para sempre e nunca conseguem evoluir? Porque, na verdade, irmão, os nossos erros servem também para nos dar um certo limite e aprendizagem. Muitas das vezes, nós precisamos errar para saber as consequências que tem e, na próxima vez, fazer melhor. Mas tem pessoas, irmãos, que passam a vida toda errando. Tem pessoas, irmãos, que não têm aprendido com seus próprios erros. E nós devemos entender o seguinte, até podemos errar, mas não podemos continuar no erro a vida toda. E João Marcos é exatamente o exemplo disso. No seu início da sua vida ministerial, ele tomou uma atitude errada, que trouxe muitas consequências. Mas nós podemos perceber que no final da sua vida, ele se recupera e se torna um obreiro muito útil na casa do Senhor. É por isso que um erro, uma decisão, não pode rotular a sua vida ministerial como péssima ou ruim. Até porque nós podemos dar a volta por cima em nome de Jesus, tá bom? O texto principal, colocado para o nosso autor, está em Romanos capítulo 5, versículo de número 20, que diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, onde há pecado, a graça de Cristo, quando chega, supera. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado, salvo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não vem aqui ao tema, tá bom? Mas é necessário perceber exatamente isso. O amor de Cristo, o perdão de Cristo está para a humanidade. Todas as pessoas que se arrependerem de seus pecados, essas pessoas alcançarão a salvação através de Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo número 13, do versículo 1 ao 13. Eu recomendo que você faça a leitura mais rápida, por gentileza, por causa do tempo, senão não vai dar tempo você conseguir ministrar a sua aula toda, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução. Há companhias que trazem à tona as falhas, apontam os erros e julgam as decisões erradas. Destes, devemos manter distância. Olhando para a vida do jovem João Marcos, veremos que o desejo de aprender com os erros, atrelado a pessoas dispostas a contribuir para o crescimento do próximo, são ingredientes capazes de mudar toda uma trajetória. Estudamos até aqui sobre inúmeros personagens que fizeram escolhas acertadas na juventude. Contudo, ainda que decisões erradas cruzem nossa trajetória, precisamos buscar continuamente o processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Ou seja, irmãos, nem sempre nós vamos acertar. Na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, nós podemos cometer bastantes erros. Mas, no entanto, esses erros precisam ser superados. Nós não podemos viver uma vida toda no erro. Nós precisamos estar aprendendo com os nossos erros, para que nós possamos estar evoluindo, crescendo na graça e no conhecimento. Até porque, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos recém-nascidos e precisamos de alimento, precisamos de leite da palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Logo, quando nós estivermos grandes na presença do Senhor, não grande com relação a ser exaltado, mas temos maturidade espiritual, tivemos conhecimento do Senhor, nós não podemos cometer os mesmos erros, porque já aprendemos e evoluímos cada vez mais, viu? Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada tópico. No tópico 1 vamos estar estudando quem é João Marcos ou quem foi João Marcos. Presta atenção no seguinte, juvenis. João Marcos, comumente chamado de Marcos, é autor do evangelho que leva o seu nome. Ele é um cristão do primeiro século, filho de uma mulher chamada Maria, companheiro dos apóstolos e primo de Barnabé.
A casa de sua mãe era uma espécie de local de reunião da igreja primitiva. Sua história é marcada pela mentoria de Barnabé, que não descartou como preferia Paulo. Ou seja, irmãos, nós estamos estudando neste domingo um tema de suma importância e um autor também muito importante, até porque ele foi um dos poucos escritores do Novo Testamento. E se você for ver, João Marcos ou Marcos foi autor do primeiro livro do Novo Testamento. Na nossa Bíblia Sagrada, o primeiro livro está como o Evangelho de Mateus, mas nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito, possivelmente, foi o Evangelho de Marcos. E acredita-se que o Evangelho de Marcos serviu também de testemunho e de subsídio para os demais evangelhos. Mas, no entanto, com quem foi que João Marcos aprendeu? Possivelmente com o apóstolo Pedro também, que acredita-se que João Marcos ou Marcos foi discípulo de Pedro e muito pôde aprender com ele. Sem falar também que João Marcos era primo ou sobrinho de Barnabé, que estava também sempre auxiliando e apostava no ministério dele, sabe? Barnabé era aquele pastor, aquele líder que aposta no ministério do outro, que incentiva, que motiva, mesmo às vezes as pessoas não querendo ou desacreditando. Então nós estamos estudando aqui agora a história de um grande homem de Deus que no seu início cometeu um erro, mas no entanto deu a volta por cima e se tornou muito útil na casa do Senhor. É sua importância que nós possamos aprender com essa história. Vamos dar início agora ao estudo do nosso segundo tópico, que traz por título Queimando a Largada. Assim fez o nosso amigo aqui Marcos, viu? Vejamos o seguinte, João Marcos é mencionado como companheiro de Paulo e Barnabé durante suas viagens juntas. Atos capítulo 12, versículo 25. Esse jovem os acompanhou em sua primeira viagem missionária. Porém, foi exatamente durante essa viagem que esse jovem toma uma decisão inesperada e muito criticada. Sem muitos detalhes, o relato bíblico nos informa que em determinado momento, João Marcos deixou Paulo e seus companheiros e voltou para Jerusalém. No contexto de uma corrida, queimar a largada resulta na eliminação de um atleta. O jovem João Marcos, no início de seu ministério, havia deixado uma má impressão após tomar aquela decisão. Apesar das inúmeras justificativas possíveis, o fato é que abandonar, olhar para trás, retroceder, são decisões pessoais intransferíveis. E talvez isso explique a resposta de Pedro diante da proposta de deixar o mestre, como grande parte da multidão fazia cada vez mais. Vejamos o seguinte, irmãos, queimar largada. Nós sabemos, irmãos, que esse jovem chamado João Marcos, ou conhecido como Marcos, ele foi escolhido para estar indo com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, que foi um grande marco onde muitas pessoas aceitaram a Cristo. Só que no meio do caminho, esse jovem torna para Jerusalém, deixando assim os discípulos na mão, deixando assim Paulo na mão, deixando assim também Barnabé na mão. Por que isso deixando na mão, pastor? Porque ele precisava de muito auxílio, de muita ajuda. E quando ele leva alguma pessoa, como estava levando Barnabé, como estava levando a questão de João Marcos, é porque pudesse estar ajudando, pudesse estar auxiliando. E quando esse jovem retorna para Jerusalém, acaba ficando faltando um componente. E isso trouxe muitos prejuízos também na vida, na dificuldade para realizar a obra do Senhor. Por isso, irmão, que nós aprendemos a questão de queimar largada, muitas das vezes é tomar atitudes erradas, comportamentos errados, palavras erradas. E foi exatamente isso que aqui o João Marcos ele fez. Ele retorna, deixa agora os discípulos na primeira viagem na mão. Isso deixou Paulo bastante preocupado e triste. Mas também não é o fim. Tem como você superar, tem como você dar a volta por cima. Mas para isso, você vai precisar ter muito respeito, submissão para aprender com os seus erros. É isso que nós aprendemos na história desse chamado João Marcos, tá bom? Vamos dar início agora ao estudo do nosso terceiro tópico. Quem é um caso perdido? No item A, a esperança. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores e superintendentes da EBD. Qual é esse suporte, pastor? Vou deixar, passando aqui agora um vídeo, possa ver os materiais que estamos enviando para os membros. São mais de 20 benefícios, viu? Assiste nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe falando, são muitos materiais, olha, ideias, apresentações, certificado, slide, simulado, videochamada, despertador, leitura diária.
todo o suporte necessário para que você possa ministrar melhor aula, nós estamos fornecendo para os membros. Mas, no entanto, os membros estão nos ajudando com o valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Ser membro é ser parceiro. Nós vamos lhe enviar vários subsídios teológicos para que você possa facilitar seu entendimento. Nós temos um grupo VIP, onde só participam os membros e todos esses materiais são enviados no nosso grupo VIP, viu? Se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP e quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo e quer receber os nossos materiais. Vou deixar também um link na descrição desse vídeo para quem quiser entrar no nosso grupo de informações. Chegando lá, eu vou lhe passar as informações e eu tenho certeza que você vai querer ser membro, viu? Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, mas são mais de 20 benefícios, até projetos, ideias, meu Deus do céu, são muitos materiais, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Vamos para o nosso terceiro tópico. Quem é um caso perdido? Depois que Paulo e Barnabé retornam de sua primeira viagem missionária, Paulo expressou o desejo de voltar para visitar os irmãos nas cidades que havia pregado anteriormente, a fim de ver como todos estavam. Barnabé não se opôs à ideia, mas quis incluir seu primo João Marcos entre os participantes desta viagem. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, porque na viagem anterior eles já tinham abandonado. O desentendimento foi tão intenso e o consenso tão complicado que o jovem João Marcos tornou-se o pivô da separação desses dois apóstolos. Paulo seguiu com Silas pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, e Barnabé navegou com o jovem João Marcos rumo a Chipre. Vale mencionar que isso fez com que os dois grupos de missionários se espalhassem e propagassem o evangelho. Veja só, quem é o caso perdido? Você sabe muito bem, irmãos, que quando Paulo quis fazer a segunda viagem missionária, a intenção do coração dele é que pudesse estar visitando as cidades que esteve na primeira viagem missionária e assim pudesse estar levando a palavra, um conforto, esclarecendo algumas dúvidas às pessoas que tinham aceitado a Cristo na sua primeira viagem missionária. Só que quando Paulo vai conversar com Barnabé, que era o seu parceiro, ele diz o seguinte: podemos ir, tudo certo, mas no entanto eu quero levar o meu primo, o meu sobrinho, chamado João Marcos. Quando Barnabé cita que quer levar João Marcos, Paulo agora é contra, diz, não tem condições, ele já nos abandonou, ele nos deixou na mão. Já pensou se nós levarmos ele novamente e ele nos deixa só, nós vamos passar por muitas dificuldades, eu não quero que ele vá conosco. E começou agora a ver essa discussão, se leva, não leva, leva, não leva, e acabou acontecendo agora a cisão. Nem Barnabé abriu mão, porque acreditava no ministério de João Marcos, nem Paulo também, porque não gostava de correr nenhum tipo de risco. Por isso decidiu o seguinte: Barnabé e João Marcos estariam viajando para onde Paulo viajou na primeira viagem missionária, e no entanto agora Paulo estaria tomando um novo destino, um novo rumo, tanto que esse novo rumo acabou sendo uma bênção na casa do Senhor. Sabe por quê? Paulo agora foi conhecer a Europa e pregar o evangelho também em outros lugares. Então, em vez de ser agora um grupo de missionários, saíram dois grupos missionários que foram para dois lugares diferentes e acabaram ganhando mais almas para Cristo Jesus. Sabe por quê? O reino do Senhor não pode ser prejudicado por causa das nossas visões e concepções. Preste atenção, tudo está no controle do Senhor e nós precisamos estar atentos a isso para fazer tudo segundo a vontade dele. Vamos para o nosso tópico 3, o item 1 da nossa revista, a esperança. Não devemos tentar procurar razão nos posicionamentos de Paulo e Barnabé. Paulo tinha por prioridade e propósito de vida o trabalho missionário. Ele investiu forças, recursos e energias para disseminar o evangelho transformador de Jesus Cristo. Em sua visão, o jovem João Marcos representava um risco à plena execução de sua missão. Barnabé enxergava potencial no jovem e desejava confiar mais uma vez, dar uma nova chance. Apesar de termos nenhuma informação sobre o período em que Marcos acompanhou Barnabé, seguradamente podemos afirmar que ele foi bem discipulado por Barnabé, a ponto de mais tarde o próprio Paulo reconhecer o seu valor. E é provável que olhar para a vida de João Marcos nos leve a refletir na seguinte pergunta: quem é um caso perdido? Quantas vezes já não ouvimos cristãos dizerem que desistiram de orar uns pelos outros, de evangelizar? E o que precisamos reforçar diante desses questionamentos é a verdade infalível, que não existe casos perdidos, pois Deus sabe todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, João Marcos deu a volta por cima.
A partir do momento que João Marcos começa a conviver mais tempo com Barnabé, possivelmente acabou sendo influenciado e se tornou um excelente discípulo, se tornou uma pessoa bastante útil. E aquele erro que ele teve no seu início de estar abandonando a obra missionária não voltou a acontecer. Sabe por quê? Ele aprendeu com seus erros. Como é que nós podemos saber se eu aprendi ou não com os meus erros? É se você está caindo no mesmo erro de sempre. Se você está cometendo os mesmos erros, mas se você errou e você deu a volta por cima e você não comete mais os mesmos erros, é que você aprendeu e está evoluindo cada vez mais. E nós podemos perceber, irmãos, na vida de Marcos, é que ele cresceu na graça, cresceu no conhecimento, se tornou um obreiro muito útil na casa do Senhor. Da mesma forma para acontecer comigo e com você, nós podemos ter falha, nós podemos ter caído, mas no entanto, o Senhor nos levanta e nos capacita para estarmos realizando a obra do Senhor. Porque a obra de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar em nome de Jesus, viu? Mas quer saber o seguinte, você já está inscrito no nosso canal? Não acredito, não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, também é muito importante, porque assim nós vamos continuar realizando esta obra, mantendo esta obra, você está me ajudando e ajudando também outras pessoas a receberem esse vídeo. Quantas pessoas estão precisando do vídeo aula dos juvenis, de dinâmica dos juvenis, e depende muito de você estar compartilhando, deixando seu like para que o YouTube possa divulgar cada vez mais, tá bom? Vamos para o nosso quarto tópico. João Marcos, uma árvore que foi cortada. Posteriormente, escrevendo aos Colossenses, Paulo recomenda o jovem para a igreja em Colossos, falando a Filemon, o apóstolo credencia como um de seus cooperadores. Por fim, na ocasião da segunda prisão de Paulo em Roma, o apóstolo pediu que Marcos fosse à capital italiana, pois era muito útil no ministério. Veja só, irmãos, que maravilha. E eu destaco também aqui a questão do apóstolo Paulo, sabe por quê? Ele não guardou as coisas no coração. Ele pôde perceber que aquele jovem mudou, foi transformado pelo Evangelho, transformado pelo Espírito Santo, e agora se tornava útil. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo agora recomenda a igreja de Colossos e também sugere que pudesse estar visitando ele em Roma, porque era muito útil na obra do Senhor. Assim também tem que ser os nossos corações, irmãos. Nós não podemos estar matando o ministério de ninguém. Nós não podemos desprezar ninguém. Nós devemos deixar que a própria história vai revelar quem é e quem não é, quem tem comunhão, quem não tem comunhão. Todo ser humano tem muitas falhas, nós temos defeitos e nós não podemos ficar julgando aos outros. Nós precisamos estar atentos e abrir nosso coração para que as pessoas possam ser mudadas e transformadas e assim nós possamos estar dando oportunidade para cantar, para pregar e assim por diante. Não estou dizendo com isso, irmãos, que essas pessoas que são relaxadas, sem compromisso, que nunca aprendem, podem ter tendo oportunidade. Eu estou dizendo que nós não podemos sentenciar o ministério de ninguém. Tudo isso quem faz é Cristo Jesus. Vamos para o nosso quarto tópico, o item 1, vivendo e aprendendo. A jornada cristã de uma pessoa não é definida por erros iniciais, mas pelo processo de aprendizado e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Pior do que errar, fazer escolhas ruins, passar por situações difíceis, é não tirar a lição de tudo que vivemos. Não podemos nem devemos viver presos ao passado, aos eventos e circunstâncias negativas. Por outro lado, é imprescindível carregar as lições aprendidas ao longo do caminho. Enquanto temos vida, temos a oportunidade de acordar todas as manhãs e mudar hábitos, sermos produtivos e termos uma existência relevante. Enquanto há vida, nunca é tarde para mudar nossa própria história e a de outros. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Deixo bastante claro, irmãos, nesse tema daqui. Todo ser humano pode melhorar. Nós devemos estar evoluindo sempre. Nós devemos estar crescendo na graça e no conhecimento. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm anos na igreja, mas nunca crescem espiritualmente. São sempre meninos, nunca evoluem. Sabe por quê? Não estão aprendendo com os seus erros e vivem constantemente na prática do pecado. Nós devemos entender que nós somos feitos do barro, nós somos falhos e nós devemos evitar toda a prática do pecado. E muitas das vezes, se cairmos em pecado, nós precisamos ter força de se levantar, colocar de pé, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus e andar em novidade de vida. Assim também na nossa vida ministerial, nós precisamos ter conhecimento, precisamos ter estudado, precisamos cada vez mais buscar conhecimento do Senhor para que nós possamos estar melhorando enquanto obreiro. Isso não quer dizer que você vai ser merecedor de alguma coisa, mas diz que você está cumprindo com a sua missão, algo que Deus colocou no teu coração. Nós precisamos estar exercendo cada vez mais, porque Deus sabe muito bem como trabalhar em nossa vida.
Por isso, ninguém é um caso perdido, mas precisamos evoluir e buscar o Senhor. Não quer dizer com isso, irmãos, que as pessoas vão continuar errando e vão ser pastores, vão ser pregadores. Essas pessoas precisam ser disciplinados, afastados, para que possam perceber o que querem da vida. Não tem como a pessoa viver na prática do pecado e quer estar cantando na igreja, quer estar pregando. Não quero dizendo isso. Essas pessoas precisam evoluir, crescer na graça do conhecimento, para que possam se libertar do pecado e assim exercer o seu ministério que Deus o chamou e tem o capacitado. Vamos para o nosso quarto tópico, o item de número 2. O que te define? A história de João Marcos não tem um fim quando ele decide abandonar o apóstolo na primeira viagem missionária. Ignorar os erros não é a solução, mas encará-los e aprender como eles é libertador. João Marcos poderia ser lembrado como desistente, mas terminou como cooperador muito útil. E você, o que te define? Veja só, meus irmãos, o comentarista deixa bastante claro que você vai ser definido pelo aquilo que você quer. Se você cair e você continuar no chão, é porque você quis assim. Mas se você cair, você se levantar e se colocar na posição de Deus, tenha certeza que Deus vai te levantar e vai estar te honrando. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Em outras palavras, irmãos, nós podemos ter falha, mas o Senhor nos sustenta, nos capacita para que nós possamos exercer o nosso ministério. Esse jovem chamado João Marcos não ficou conhecido pela sua desistência. Muito pelo contrário, se tornou um obreiro digno e útil na casa do Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo mandou chamar para que pudesse estar próximo dele. Assim também possa acontecer conosco, que nós possamos ser úteis na casa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão. Se você apenas lamentar e chorar pelos erros do passado, continuará estagnado no mesmo lugar. Não aceite ser lembrado por seus erros, derrotas e fracassos. Diariamente, a graça de Cristo se renova sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de decidir, aprender com os equívocos e obstáculos que se apresentam ao longo do caminho, a fim de seguirmos ainda melhores a carreira que nos é proposta, ou seja, o futuro é logo ali. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos renovar, Deus quer que nós venhamos brotar para que nós possamos estar sendo úteis na obra do Senhor. Nunca desista da sua chamada. Nunca deixe ninguém sentenciar a tua chamada. Sabe por quê? Quem te chamou é Deus e tenha certeza que Deus tem um propósito de te renovar e te restaurar em nome de Jesus. Vou encerrando aqui, deixando a paz do Senhor, perguntando se você gostou, se for útil, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho em nome de Jesus e até o próximo vídeo.